E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast, A Bíblia e a Ciência. Esse podcast que ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência, e não o contrário. Que é a Bíblia que contém boa ciência, ciência totalmente confiável, ciência com C maiúsculo, ciência que se preserva ao longo de séculos. Se você tem uma estante, por exemplo, coloque lá a Bíblia e encha de livros científicos. Pode comprar todos. Livros de física, de química, de biologia, de bioquímica. Livros que falam sobre sanitarismo, nutrição, os mais diversos em ciência. Espere um século passar, o que acontecerá? Você perceberá que a palavra de Deus continuará lá, com boa ciência, com a ciência verdadeira sobre as nossas origens, com instruções perfeitas sobre a sua alimentação, a sua nutrição, o sanitarismo, como educar os seus filhos. Ciência perfeita sobre as relações humanas, ciências sociais. Grandes verdades científicas sendo preservadas ao longo de séculos e séculos e séculos na palavra de Deus. Por quê? Porque pela fé entendemos que pela palavra de Deus foram criados os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Pela fé entendemos que a Bíblia foi inspirada por Deus e é útil para a instrução, para o ensino, para a correção, para a justiça, para a nutrição, para o sanitarismo, para a boa ciência, para sabermos como fomos feitos, como Deus nos fez. Ele falou e tudo se fez, ele ordenou e logo tudo foi formado. Agora, a ciência de homens, maldito homem que confia no homem. Sabemos que toda a ciência de um século será substancialmente reformada pela ciência do século vindouro. Só sei que nada sei, esse é o grande alicerce, o grande paradigma, pressuposto da ciência. Temos que ter a humildade de reconhecer que nada sabemos, estamos navegando em busca de conhecimento, mas esse conhecimento é provisório. Todo bom cientista sabe disso. E na palavra de Deus, não. Temos ciência revelada pelo Senhor, o autor e consumador da ciência. E nesse podcast traremos outra grande verdade científica da palavra de Deus. O título é Ecos do Passado, o campo magnético dos planetas. Nós sabemos que a palavra de Deus nos diz claramente como Deus fez todas as coisas. Ele falou e tudo se fez. Pela fé entendemos que pela palavra de Deus foram criados os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Em 6 dias criou Deus os céus, a terra e o mar. Ele criou com sabedoria, com inteligência. Em Provérbios nós lemos isso claramente. Deus fez com inteligência, com sabedoria. Esse grande Deus, em Provérbios 3,19, diz: quão numerosas são as tuas obras, ó Senhor. Ele fez com sabedoria, fez com inteligência, constituiu os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há. E também lemos na palavra de Deus, em Romanos 1,20, que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade, se veem claramente nas coisas que foram criadas. Então, o planeta Terra, o universo, a vida, devem refletir essas grandes verdades bíblicas, devem refletir os atributos de Deus, devem mostrar como tudo foi feito. E será que de fato vemos na criação de Deus os seus atributos, os sinais, os ecos do passado ainda ecoam na sua criação? Claro que sim. Uma das grandes evidências de que a Bíblia realmente, de fato, tem razão,
se encontram nesses ecos. Olha só, vamos falar sobre o campo magnético dos planetas? Nós sabemos que campo magnético vem de corrente elétrica. É a eletricidade que cria o magnetismo. Então, se o nosso planeta tem um campo magnético, esse campo magnético deve vir de algum tipo de corrente elétrica. E os outros planetas também. Em 2 Pedro 3,5, está escrito assim: no entanto, deliberadamente, eles não reconhecem que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, foram criados os céus e a terra, e que a terra foi formada da água e por meio da água. Esse versículo bíblico diz o quê? Parafraseando: hoje a ciência não reconhece que foi Deus que fez todas as coisas. Hoje a ciência tenta encontrar modelos que expliquem a formação do universo. E nesses modelos, a ciência tenta explicar o campo magnético dos planetas no sistema solar. Se campo magnético é formado por corrente elétrica, nós sabemos pela ciência que corrente elétrica tende a se reduzir com o tempo. Uma corrente elétrica criada por um processo natural tenderia a diminuir a sua intensidade ao longo dos anos. Você tem a resistência elétrica. E é exatamente isso que os naturalistas imaginavam. Não deliberadamente, não reconhecendo que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, foram criados os planetas do sistema solar, eles disseram o seguinte: olha só, os planetas não devem ter mais campo magnético. A Terra, por exemplo, tem um campo magnético magnífico, protetor. Já falamos aqui também sobre esse campo magnético que reflete a glória de Deus, que confirma uma grande verdade científica da palavra de Deus. Mas esse campo magnético da Terra já deveria ter se esgotado se a Terra tivesse os bilhões de anos que apregou 3,2 bilhões de anos a existência do planeta Terra. Todos os outros planetas também deveriam ter um campo magnético muito baixo ou quase que inexistente. Vamos olhar o planeta Terra? O planeta Terra tem um campo magnético magnífico que nos protege do vento solar. É um campo ainda razoavelmente intenso que desvia o vento solar para os polos. No polo ioniza os gases que criam a aurora boreal. A Terra não deveria ter mais o seu campo magnético se fossem bilhões de anos de existência. Aí eles dizem: não, esse campo magnético oscila, ele diminui e aumenta, não faz sentido. É o campo que deveria diminuir, e realmente temos percebido isso, que esse campo está diminuindo lentamente. Então nós sabemos que Jesus pode até demorar para voltar ainda, mas há um limite, porque se perdemos o nosso campo magnético, a vida estará eliminada do planeta Terra. Muitos calculam aí 100 anos, 200 anos no máximo. O campo magnético estará tão enfraquecido que o vento solar estará atingindo tão intensamente a vida no planeta que ela estará extinta. Os outros planetas não deveriam ter mais campo magnético. O que aconteceu? Foram investigar o campo magnético de outros planetas. A NASA mandou uma sonda e passou por esses outros planetas que não deveriam ter mais campo magnético. E o que aconteceu? Veja só, encontramos campos magnéticos e alguns bastante intensos nos outros planetas. Júpiter, por exemplo, não deveria ter mais campo magnético, mas tem um campo magnético extremamente intenso. Mais uma grande evidência de que esses planetas, eles refutam os milhões e milhões, os bilhões de anos, refutam os processos naturais, refuta aquela criação lenta, gradual e sucessiva dos planetas, de explosão de estrelas, de pó estelar. De fato, a natureza transpira Deus. De fato, nós temos deliberadamente não reconhecidos que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, foram criados os céus e a terra e os planetas do sistema solar. Da água e por meio da água, Deus fez todas as coisas. A existência de campos magnéticos em planetas, inclusive, foram
previstas, esse campo magnético foi previsto. Tem um artigo bastante famoso, The Creation of Planetary Magnetic Fields, publicado num artigo de criacionistas mostrando isso. Ecos do passado, campo magnético dos planetas, mais uma grande evidência da confiabilidade plena da palavra de Deus. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.